Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos. Esperamos que todos estejam bem, na medida do possível, após a gente passar por momentos tão difíceis aqui no Rio Grande do Sul. Esse vídeo, ele é uma apresentação sobre procedimentos que podem ajudar no resgate e preservação dos acervos que foram agora atingidos pelas enchentes. Ela é uma ação conjunta do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul, da AMPU, Seção Rio Grande do Sul, por meio do GT Acervos, História, Memória e Patrimônio, e também do Núcleo de Memória do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Esse vídeo, ele também é um convite aos que quiserem participar do curso presencial que nós vamos oferecer no final do mês de junho, e que vai apresentar e discutir questões relacionadas à prevenção e ações emergenciais em acervos que sofreram danos, especialmente com água e lama. Não é nossa pretensão, obviamente, formar restauradores, mas instrumentalizar pessoas que quiserem e puderem auxiliar no processo inicial do salvamento dos acervos e documentos. Nós todos aqui nos solidarizamos com os que tiveram perdas nesse processo trágico pelo qual passamos e esperamos, por meio dessas ações, recuperar memórias e histórias inundadas pelas águas das enchentes. Para iniciar, então, esse vídeo, a gente vai, então, convidar a Simone Steigleder, que é restauradora aqui do Instituto Histórico e Geográfico, e de imediato eu passo então a palavra a Simone, que vai se apresentar e vai então nos apresentar também essas ações iniciais de salvamento de documentação. Simone, seja bem-vinda, a palavra é tua. Obrigada, Luciana, boa noite a todos e todas. Então, eu sou Simone, sou formada em Conservação e Restauro de Bens Culturais e trabalho voluntariamente no Instituto, sou membro do Instituto, e nós sentimos a necessidade agora, com todos os eventos por qual a gente passou, de montar uma apresentação, uma breve apresentação, com algumas ações que podem ser auxiliar, né, as pessoas que são responsáveis por acervos, ou também os particulares que perderam memórias, fotografias, algo que lhe era muito querido, né, nesse processo todo das enchentes. A gente viu que houve uma onda de solidariedade e queremos participar desta forma, né, tentando auxiliar com o que a gente pode contribuir nesse momento. Então, a gente listou alguns procedimentos básicos, assim, para tentar organizar um pouco essa metodologia desse salvamento, né? Não é nada assim, nós não estamos inventando a roda, não estamos querendo formar, como a Luciana falou antes, conservadores e restauradores, não tem nada a ver com isso. O que nós queremos é dizer, tranquilizar as pessoas de que é possível resgatar muita coisa do que foi atingido e que são ações básicas neste momento de salvamento. Porque o restauro, isso é um processo mais demorado e que tem que ser feito por profissionais, a gente tem clareza, total clareza sobre isso, mas tem muito voluntário, muitas pessoas que podem contribuir, a gente vai precisar de todo mundo para tentar recuperar essas memórias e essas histórias, né? Então, nós fizemos uma compilação de uma cartilha do Arquivo Nacional, com alguns outros procedimentos que também já estavam disponíveis na web, que já são de conhecimento público, e a gente fez uma compilação disso e tentamos colocar aqui para vocês, também para dar uma pincelada do que a gente pretende fazer nesse curso que vai ser até, a gente quer ver se consegue colocar isso no ar aí até o final de junho. Então,
Essa iniciativa são de 3 instituições, né, do Instituto Histórico e Geográfico, da AMPU e do Instituto Federal, né. São procedimentos de emergência para sermos atingidos em água. A primeira das ações que a gente conseguiu pensar e organizar aqui é que a gente precisa montar a equipe. Esse processo ele tem que ser um processo coordenado, né, que precisa ter um planejamento. Então, a primeira coisa é montar uma equipe interdisciplinar que possa contribuir nesse processo de salvamento. O que é imprescindível nesta equipe é o responsável, o profissional, aquela pessoa que atua diretamente no acervo atingido. Isso se a gente pensar numa instituição, porque a gente sabe que muitas, principalmente para o interior, foram completamente devastados, né? Aqui na capital a gente sabe também que teve muito acervo de instituição atingido, e a gente precisa que aquela pessoa que é a responsável, que é o que lida dia a dia, que tem conhecimento desse acervo atingido, esteja nesta equipe ou esteja coordenando esse processo, né? Então, é imprescindível esse responsável profissional. Depois, o aconselhável, assim, seria também imprescindível, mas colocamos a palavra aconselhável porque a gente sabe que talvez a gente não consiga profissional para atuar diretamente em todos os acervos atingidos, que é um profissional da área de conservação e de restauro, né? Até para orientar essas ações, porque às vezes, na boa vontade, no intuito de contribuir, você acaba prejudicando, fazendo uma ação inapropriada para aquele acervo. Então, seria aconselhável que estivéssemos presentes em cada equipe de salvamento um profissional da área de conservação. E aí, é aquilo que a gente falou antes, né? Nós precisamos de todas as pessoas, vamos precisar de todo mundo para conseguir salvar os nossos acervos, né? Isso são as ações iniciais. No 2, Lu, pode passar, não sei se tu... Como a segunda ação é tentar localizar e ver se existe, porque a gente também sabe da debilidade que tem muito acervo, é um instrumento de recuperação dessa informação. Os inventários, as listas, os catálogos, algo que nos informe o que havia ali ou o que há ali de informação para que a gente possa montar essas ações, né, planejadamente, e auxiliar na tomada de decisão. Porque muitas vezes o profissional que tá atuando, a pessoa que está atuando ali, ela vai ter que fazer opções, né? Nem sempre será possível salvar tudo. Então, em muitas ocasiões, nós vamos ter nos deparar com essa cruz, né? Salvar isso ou aquilo? O que é mais importante nesse momento? Essa é uma ação, inclusive, que ela tem que estar muito presente no na coisa da prevenção, né? Quando a gente monta um plano de emergência, um plano de prevenção de acidentes, e esta é uma ação coordenada e planejada da tomada de decisão, aquilo que é essencial no momento tu tem que optar por salvamento, o que tu salva primeiro, né? Então, essas listas, esse instrumento de recuperação da informação, ela vai nos auxiliar nisso. Depois, uma coisa que a gente tem que ter à mão é providenciar tudo que vai nos auxiliar nos registros das operações que a gente vai realizar, né? E o registro da equipe também. Então, câmera fotográfica, planilhas, questionários, tudo que a gente puder também instrumentalizar nesse momento, que vai fazer parte de uma documentação, um registro de todas as operações que a gente vai efetuar, tem que estar à mão, tá? Em quarto lugar, a gente
coloca como definir essas tarefas e distribuir a equipe que a gente tem, né? A gente sabe que a gente não vai fazer nada sozinho, que a gente precisa de pessoas que estejam ali conosco nesta equipe, e a gente tem que distribuir essa equipe e definir as tarefas, nas tarefas que a gente vai realizar, determinando responsáveis por essas tarefas, para que esse processo é um processo que ele tem que ser revisto diariamente. Vai durar um tempo, tu não faz de uma hora para outra também. Então, esses responsáveis pelas tarefas, eles vão estar se reunindo, vão estar revendo esse processo o tempo inteiro, vendo, ó, está funcionando, não está funcionando, nós temos que mudar isso, nós estamos com um problema de área aqui, nós estamos com um problema de equipamento aqui. Então, precisa ter esse responsável que vai fazer esse feedback para a pessoa que está coordenando, né, essas ações. Nesse tópico, uma das coisas que a gente não pode esquecer quando a gente montar essas equipes é que tem que ter pessoas que vão estar responsáveis pelo bem-estar das pessoas que estão trabalhando. Então, aquelas pessoas que vão providenciar o transporte, que vão estar ali com o EPI, alcançando o EPI, que vão estar ali vendo a alimentação das equipes, o bem-estar, para que as ações elas ocorram de forma que não dê nenhum problema, entendeu? Porque onde a gente tiver um problema no acidente, com uma pessoa que está envolvida, já quebra a equipe ali, a pessoa não vai trabalhar com fome, não vai trabalhar sem EPI, né? Então, nós precisamos de pessoas que estejam responsáveis pela manutenção dessa equipe. É que nem quando tu vai fazer um filme, né? Tu tem toda aquela estrutura por trás que vai manter o elenco, que vai manter as operações funcionando. E também temos que ter nessas equipes alguém responsável pela comunicação. A questão da transparência das ações, isso é um passo muito importante. Toda a equipe tem que estar bem informada do que está acontecendo, e para fora da equipe também tem que ter essa informação. Então, a gente sabe que um acervo importante de uma determinada instituição, a imprensa vai procurar, vai querer saber como é que está, o que foi atingido. Então, nós temos que ter pessoas responsáveis por esta parte da comunicação. Não pode ser esquecida, não pode ser esquecidos esses profissionais. Tá? Como quinto procedimento, ação, a gente colocou essa coisa do fornecer o equipamento de segurança. Não pode botar e nem deixar que as pessoas que vão estar trabalhando com isso, elas trabalhem sem estarem protegidas. Então, tu tem que providenciar luva, máscara, óculos de proteção, as toucas. No caso das equipes que vão entrar ainda em lugares alagados, elas precisam estar com macacões impermeáveis, não pode usar só o avental, aquele que a gente usa, né? Então tem que ser um macacão impermeável, tem que ter o EPI apropriado para a ação que ela vai desenvolver, para a execução do trabalho. Então, bota, avental, macacão impermeável, o macacão tem a touca, então daí não precisa a touca, mas depois, quando a gente estiver fazendo uma outra ação que vai usar o avental, precisa da touca, o óculos de proteção, porque os olhos, eles são uma porta constante para que tu pegue uma série de problemas, né, principalmente com os fungos, né? Então, a máscara, o nariz, a boca tem que estar protegido, as unhas, a mão, a gente que é dessa área sabe que EPI é fundamental. Então, tu não pode não fornecer e nem deixar que alguma pessoa se voluntarie em fazer algum trabalho sem ter o EPI apropriado, tá? No caso do sinistro estiver acontecendo, como agora eu acho que nós já passamos por essa fase, mas caso, né, seja algum local ainda esteja alagado, e se a gente pegou o sinistro nesta fase do alagamento, nós temos que ter uma equipe, que essa equipe vai entrar nesse local para fazer um salvamento, né? Então,
antes disso acontecer, a gente tem que verificar corrente elétrica, tem que desligar tudo, nós não podemos correr o risco de perder alguma pessoa, de alguma coisa, com choques e problemas com as questões elétricas, né? Depois, antes de fazer o escoamento do local, essa equipe que vai entrar no local que está alagado, ele tem um procedimento que a gente pode executar, que é de salvar aqueles documentos, os avulsos, os documentos que não são encadernados, ou não estão em maços, ou não estão em caixas, são aqueles documentos que, porventura, estavam em cima das mesas, ou que estavam em algum local onde eles ficaram boiando, tá? Quando a gente entra num local, assim, que tem esse tipo de documentação, ainda nessa forma, né, atingida dessa forma, a gente precisa recolher essa documentação, mas não recolher com a mão, porque ela já pode estar algum tempo ali boiando, e aí a fibra já está muito encharcada, muito danificada, ela já está se esfarelando praticamente. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa entrar com a gente fala a peneira de pedreiro, mas pode ser a tela de serigrafia, algo que tu possa fazer uma estrutura, tu vai forrar isso com um tecido de algodão, uma tela de nylon, o crepe, que a gente usa muito o crepe, tá? E tu vai forrar essa ferramenta, né? E vai entrar ali e recolher nesse tecido, tá? Né, que com a peneira, tu vai recolher aquela documentação que está flutuando, tá? Depois, quando tu for tirar isso da peneira, que tu sair do local e tu for levar para o local onde isso vai ser seco, tu não vai mexer nesse documento, nesse papel, né, no suporte. Tu vai mexer nesse tecido que tu recolheu, que tu fez o recolhimento. Então, é uma forma de preservar, tentar preservar, né, ainda o suporte para que eles possa ser trabalhado posteriormente, né? Aí aqui, Lu, acho que tu pode, isso, eu só coloquei umas fotografias, assim, dos DPIs que a gente vai usar, né, para fazer esse trabalho. Então, é só para fazer uma demonstração. Pode passar. Pode passar para a próxima. Bom, nós estamos na 8. Aí nós vamos providenciar, depois que a gente recolheu tudo que está flutuando, tudo que está solto, né? A gente vai providenciar o escoamento desse local. E esse escoamento também não pode ser assim, abre a porta e deixa a água sair, né? Não, ele tem que ser uma drenagem controlada, porque se tu fizer um movimento brusco dessa forma, tu vai provocar uma onda. E essa onda pode danificar alguma coisa ainda que você esteja ali para fazer esse salvamento, né? Então, é uma drenagem controlada. E esse local, ele precisa ser limpo, né? Depois que tu faz a remoção do material todo, tem uma outra equipe que vai entrar, que é a equipe da manutenção, e vai fazer a lavagem, desinfectação com álcool, né, de 70%, e vai fazer a limpeza desse local. Esse local não vai ser mais usado, porque ainda ele precisa, mesmo tu secando, ele leva um tempo para te tirar toda a umidade dali, né? Tu precisa definir para onde vai levar esse acervo, né? E tem que ser um local seco, com ventilação natural, para que essa secagem possa acontecer, porque ela vai acontecer por vários dias, isso não seca de uma hora para outra também. E providenciar para esse local material e equipamento necessário para que tu possa fazer o trabalho de salvamento, né? O trabalho que depois de secagem e tal, e depois encaminhar esses documentos para o restauro mesmo, né? Então, nesse local que tu vai trabalhar, que tu vai colocar os documentos para secagem, a gente tem que reservar um espaço para instalar esse material de consumo que vai ser usado. Tu vai usar
folhas para fazer entrefolhamento, folhas de papel apropriado, tu vai usar tecido apropriado para fazer a secagem, tu tem que colocar equipamento ali, desumidificador, ventilador, se tiver ar-condicionado também, tu vai deixar ligado. Então, tu precisa providenciar nesse espaço uma reserva desse material de consumo, né? E a instalação dos equipamentos. Aqui também, no próximo slide, eu coloquei ali o exemplo da peneira de pedreiro, né? É muito, muito próximo daquela telinha de serigrafia, né? Pode ser usado uma ou outra. E uma fotinho do crepe também. O crepe Georgette a gente usa ele o tempo inteiro em restauração, né? Mas pode ser outro tipo de crepe também, não tem problema. Pode passar. Com 11, a gente botou proceder ao registro documental, né, e a localização do acervo a ser resgatado, procurando, dentro das possibilidades, refletir a disposição e a sequência original do local destinado. Isso foi uma coisa que eu peguei e eu achei muito interessante, que o pessoal de Santa Maria, que teve o seu acervo atingido lá na reitoria e tal, eles fizeram esse procedimento e eu achei muito interessante. Não está na cartilha do Arquivo Nacional, mas achei uma boa ideia. Depois eu não sei se eu botei, mais adiante eu botei uma foto, que é tentar colocar, quando tu for dispor esse material para secagem, o acervo para secagem, é tentar manter a ordem que eles tinham originalmente no local onde eles estavam. Então, eu tenho uma estante com 6 prateleiras, né, digamos, e que só as duas prateleiras de baixo foram atingidas, estão molhadas, né? Quando eu fizer essa transferência para o local seco, digamos que nessa prateleira também tenho 6 caixas, ou 6 maços, né, do material. Quando eu fizer essa transferência para o local seco, é tentar colocar aquelas 6 que estavam na última prateleira numa quadrícula, colocar elas de 2 a 2, ou de 3, fazer duas uma em cima da outra, assim, né? Não em cima mesmo, mas dispor no chão, ou no espaço que tu for dispor isso, uma ao lado da outra, mas mantendo ela numa quadrícula. Eu não sei se, Lu, tu pode seguir adiante para ver se eu consigo. Aqui, tá segue mais adiante, só para mostrar mais um pouquinho. Aí. Então, aqui eu fiz o desenho, ó. As 6 últimas caixas, as azuis ali, foram atingidas. Tentar fazer a disposição dessas caixas, né, do conteúdo dessas caixas, no chão, que tu for colocar em cima de lona para fazer a secagem, da mesma forma. E assim as prateleiras manter essa ordem. E deixar espaço entre essas quadrículas para que as equipes possam circular. Porque eu vou ter uma equipe que vai vir fazendo o entrefolhamento desse material com papel mata-borrão e com o crepe, e elas precisam estar aqui, né? De repente vai ter um de cada lado fazendo esse trabalho. Então, elas precisam desse espaço para circular. Eu achei bem interessante essa coisa da quadrícula e transferir para cá. Pode voltá-lo lá atrás. Deixa eu ver. Isso, tá, na UFSC. Depois, na impossibilidade do salvamento total, estabelecer junto aos responsáveis, é aquilo que eu falei antes, né? O que a gente vai focar, no que nós vamos focar. Porque eu já peguei situações onde, por exemplo, junto com atas e documentação de guarda permanente, estavam, por exemplo, registros de ponto de pessoas, né? Era um acervo administrativo. Então, e esses registros de pontos já estavam com pontos de fungo, né? Bom, primeiro nós temos que isolar isso,
sair, tirar dali. E depois nós temos que ver assim, o que é mais importante? Eu salvar o registro de ponto, que ele tem na tabela de temporalidade, ele podia até já ter sido descartado, né, da instituição, só não foi. Eu não vou perder tempo com esse acervo, com essa parte, né, do acervo. Eu vou perder tempo, vou perder energia, vou dedicar minha energia naquilo que os responsáveis profissionais que estão ali vão dizer, ó, esta é a prioridade, essa documentação, ela é única, ela é rara e ela precisa ser salva. Então, tem que estabelecer esses critérios, né, e ver o nível de degradação também, porque às vezes a documentação já está num processo muito avançado de degradação, que também não adianta tu focar naquilo ali e tu deixar o resto para trás e aí tu perder o resto porque tu focou em algo que já não adiantava mais, né? Depois, a gente fez uma divisão aqui seguindo o arquivo, a cartilha do Arquivo Nacional, que são os procedimentos para acervos encadernados e depois os avulsos, né? Nos acervos encadernados, existem algumas ações simples, assim, que você vai usar e vai abreviar um pouco o tempo de secagem, né? Então, eu botei ali, pressionar os encadernados entre duas tábuas, ou acrílico, melhor seria acrílico, porque a tábua também vai dar vai inchar, daí tu tem que ver se a tábua não tem nenhum corante. O acrílico é melhor nessa situação, tá? Onde tu faça movimentos coordenados de prensagem, para tirar o excesso de líquido, né? Depois, se esses encadernados ainda estão numa condição que eles consigam ficar na posição vertical, que tu não vá proporcionar um desfolhamento, ou que tu vá um processo de ondulamento também da capa ou da lombada, então tentar colocar eles primeiro numa posição vertical para que escorra essa água e ir virando. Esse processo de virar, vai virando, deixa ali 1 hora, 2 horas, vira, deixa depois do outro lado e vai monitorando esse processo. Tá? Caso já não haja essa possibilidade de deixar na posição vertical, aí sim, aí a gente vai colocar eles numa posição horizontal, pode ser no chão, forrado com lona. Eu já vi muito processo também de forrarem o chão com aquela lona preta. Eu prefiro a lona, aquela de banner, de fazer banner, que é um plástico mais durinho, né? E que a gente possa, que não vai enrugar, porque a lona preta, o que pode acontecer? Se tu não deixar ela bem esticadinha no chão, ela vai formar bolsas de água, né? E essa que eu estou falando de banner e tal, não, ela fica numa posição bem esticada, onde essa água vai escorrer para fora dela, tá? E aí tu vai colocar nessa posição horizontal e vai ter que ter uma equipe, vai ter que ter um pessoal que vai estar passando e vai estar fazendo o entrefolhamento desse livro, desse encadernado, desse maço, né, a cada 10 folhas, a cada um tanto de folhas, tu vai botar um mata-borrão, tu vai botar um crepe e vai fazer o processo de prensagem também, depois tu vai trocar aquele mata-borrão, e isso é uma ação constante, enquanto os instrumentos de secagem, o ventilador, isso tudo também vai estar funcionando, né? No caso do suporte de que a folha, o suporte, seja de papel colchê, esse sim é bem mais complicado, e esse precisa entrefolhar folha a folha. E aí, esse bloca. Esse é um tipo de papel que a gente chama que, blocou. Depois que ele blocou, depois que ele uniu as folhas, dificilmente tu vai conseguir fazer com que que tu vai conseguir recuperar isso, né? Então, se for papel cochê e tiver numa situação ainda que tu consiga fazer o entrefolhamento, que estiver bem molhado, tu vai fazer esse entrefolhamento com o papel encerado, com o crepe, com o nylon, ou com o mata-borrão forrado. Também não dá para botar o mata-borrão direto, tem que ser forrado,
tá? De folha a folha desse crochê, tá? Depois, a gente fez uma listagem dos procedimentos. Não, continua, né? Instalação de ventilação indireta, isso era uma outra coisa também. Não vai colocar o ventilador em cima das folhas ali, né? Tu vai colocar ele virado para o ambiente, não focado no acervo ali, né? Que está sendo seco. Caso seja uma quantidade considerável, o acervo é grande, tu não tem pessoal suficiente, tu não tem espaço suficiente, tu não tem equipamento suficiente para fazer esse salvamento naquele momento que precisa. Se tu deixar muito tempo úmido, vai fungar. O que nós vamos fazer? Nós vamos procurar congelar esse acervo. E isso é que tem corrido bastante por aí, essa palavra, né? Congelar, como é que faz isso? Então, nunca vi isso, né? Tem um procedimento que a gente, um saco especial, uma forma de amarrar, tu tem que tirar o ar, não é um procedimento também que tu pega, bota dentro do saco e coloca dentro do freezer, não é assim. Né? A gente tira o ar, pode ser com um aspirador de pó, daquele saco mais resistente, um pouquinho tipo ziplock, assim, sabe? Só que não com aquele fechamento do ziplock, ele é um saquinho que tem uma gramatura, ele não é tão flexível, né? Tem uma gramatura um pouco maior, e tu vai prender esse saco com aquelas presilhas que a gente chama de lacre, que é o lacre, né? E vai colocar isso, vai dispor isso no freezer, numa câmara frigorífera, na posição horizontal, a menos de 20 graus Celsius. E ali tu vai manter. O congelamento, ele não vai secar esses documentos. O congelamento é para que te dê tempo, para que tu possa trabalhar esses documentos depois com a atenção necessária, com o procedimento necessário, com o procedimento próprio para aquele suporte, né? Então, o congelamento é uma medida para que tu consiga preservar, estancar a degradação, preservar aquele material para que a intervenção, depois de restauro, na hora do restauro, seja apropriada, né, o trabalho seja apropriado, e por profissionais da área, né. Ali, pode passá-lo, as quadrículas eu já mostrei. E também listamos aqui os procedimentos no acervo avulso, né. Basicamente, são muito parecidos, mas tu vai manusear esse documento avulso, como eu falei antes, no tecido, né, naquele tecido que tu recolheu, para não pegar ele com a mão e evitar que, como a fibra está muito instada, está muito úmida, tu pode, no manusear o próprio suporte, a própria folha, tu pode rasgar, né, esse movimento, ele tem que ser um movimento muito delicado. Então, o melhor tu usar nos documentos avulsos é que tu manuseie ele pelo tecido que tu recolheu ele, né? Então, tu vai virar esse documento em cima do mata-borrão, do crepe, ou vai colocar direto no crepe, se tu já recolheu ele com crepe, entre folhas de mata-borrão, que vai fazer a secagem, e tu pode colocar esses documentos avulsos num secador de papel. Tem uma foto depois que também, no final, eu mostro o que é um secador de papel. É muito próprio, também tem muito nos laboratórios de restauro e tem muito nos ateliês de serigrafia. Mas, se tu não tem esse secador de papel, a instituição não tem, aquele local que tu está ali trabalhando não tem, é possível improvisar um secador, onde tu possa dispor essas folhas de mata-borrão e fazer a secagem desse documento avulso. Eu ali falo, né, improvisar com estantes de aço e cordas de varal, ou o arame de aço inoxidável, né, tu
tu passa, nessas estantes que elas têm a furação lateral, na longarina, tu passa formando níveis, né, esse arame, e depois tu coloca as folhas do mata-borrão ali, e para secagem dessas folhas avulsas, né. A mesma coisa, a mesma orientação com a questão do crochê, né, evitar a blocagem desse material. Então, os materiais necessários para esses procedimentos que eu estava listando ali. Tu precisa de papel mata-borrão, ou papel filtro, ou papel toalha. Muito desse, muito. Tu vai usar muito disso, tá? O papel filtro, eu até coloquei ali aquele papel usado para a fabricação de coador de café, né? Aqui em Porto Alegre, aqui na região metropolitana, na verdade, nós temos uma fabricante desse papel, que é a Celupa, né? E é este papel, é o Celufiltro, 57 gramas, tá? De repente, até fazer uma ação junto a essa empresa de doação ou de compra com um valor mais em conta, porque é difícil de achar o mata-borrão aqui no Rio Grande do Sul, viu? É bem difícil. Então, essas são opções que a gente pode buscar, mas a gente vai precisar muito disso, tá? Continuando a questão dos procedimentos dos acervos avulsos, né? A instalação da ventilação indireta é a mesma orientação dos que serão encadernados, né? E na parte de congelamento desse material, nos encadernados, a gente não vai colocar também, são sacos de um tamanho maior, tu não vai colocar mais que 5 livros, ou no caso de processos, onde tu vai colocar no saco ali, um bloco, um processo, 2 processos, um tamanho razoável. Geralmente, esses tomos são de 200 folhas, então tu pode botar 2, 3 dentro de um saco, no caso de livros, 5 livros, não vai encher demais, porque depois tu não vai conseguir fechar. Então, tu tem que ser compatível com o tamanho do invólucro que tu está usando, né? E no documento avulso, também, mais ou menos, de 80 a 100 folhas por saco, tá? Tira o ar com o aspirador de pó, coloca na câmara fria, né, a 20 graus, menos 20 graus, 20 graus Celsius, e esse freezer vai ter que trabalhar ininterruptamente 24 horas por dia durante todo o processo, até o descongelamento, que é todo um procedimento para descongelar também, tá? E então esse freezer vai trabalhar constantemente ali, 24 horas por dia ligado, tá? Nós não podemos correr o risco de faltar luz neste equipamento e houver um descongelamento deste material que está ensacado, por exemplo, que vai criar fungo dentro desse saco, né? Ou então o fungo vai se proliferar, porque ele já está fungado dentro do saco, né? Isso é uma coisa também, caso haja identificação de micro-organismos nesse material que tu está trabalhando, tu tem que isolar, tu não pode deixar no mesmo local em que está todo o acervo que não está fungado, que não está com esse tipo, com pequenos pontos, porque isso é de um dia para o outro, esse negócio se espalha, assim, então tu tem que isolar imediatamente aquele material que tu identificou que está com a proliferação de fungo, bolor, né? E a gente tem que tirar de perto. Os esporos, eles ficam no ar, né? Não tem. E, no caso, uma última questão ali que a gente botou, atenção, e agora a gente está vendo que tem muitas pessoas que têm aqueles acervos particulares em casa das fotografias, dos discos, das fitas magnéticas, né, que é a fita de DVD, a fita cassete ainda, tem gente que ainda tem fita cassete, ainda tem, né, as películas de revelação, os negativos, né. Aquele acervo que é
o acervo particular. As pessoas estão bem preocupadas com esse tipo de acervo, com a perda das suas memórias, né? Nesse caso, eu até costumo falar, as fotografias são mais fáceis de recuperar do que o documento de papel, assim, no papel, apesar de que a fotografia também é impressa no papel. Nós tivemos uma época em que, antes de agora, que é tudo digital, né, nós tivemos um processo de revelação que era aqueles laboratórios que eram umas máquinas que ia uma revelação muito simples, que era uma impressão da fotografia, na verdade. Aquela impressão que a gente faz em casa hoje, com a impressora também, né? Essa é mais difícil de tu recuperar, de tu salvar. Mas aquelas fotografias da década de 70, da década de 50, 60, 70, até ali 80, 90, são fotografias que tu consegue fazer um trabalho que não é um trabalho difícil, é um trabalho que tu vai colocar numa bacia, tu vai com água, não água corrente, com uma água parada, e tu vai fazer essa limpeza delicadamente. Às vezes tu nem precisa passar nada em cima da fotografia, né? Se tu for trabalhar, tu vai trabalhar com um cotonete, fazendo movimentos muito leves em cima dessa fotografia, dentro d'água, mergulhado na água, tá? Ou então tu só vai fazer um movimento nessa água delicadamente, e essa sujeira, ou a água suja, a lama, alguma lama que tenha acumulado ali, ela naturalmente, vai sair na água e tu vai conseguir fazer a recuperação dessa fotografia, tá? Mas eu coloquei ali que é o seguinte, às vezes as pessoas pensam assim, eu vou lavar aqui, vai dar certo, e vou botar para secar no sol. Não faça isso, pelo amor de Deus. É secar a sombra, tá? De preferência, colocar isso, pendurar isso em varais, pode ser no seu varal de casa mesmo, mas com uma presilha, né, um prendedor que seja aquele de madeira, que não seja um prendedor, e também procurar botar só na pontinha, tá? Ou então, na horizontal mesmo, em cima do mata-borrão, em cima de alguma coisa absorvente que vai puxar aquela água, não virada com a foto, não com a imagem, para o mata-borrão, ou para esse papel filtro, ou ali o papel toalha, né? Com a imagem virada para cima, mas coloca na posição horizontal, que vai ser possível salvar essas memórias tranquilamente. Então, eu coloquei na observação não usar fonte de calor, tá? Eu já vi pessoas usando secador de cabelo em casa para fazer esse processo mais rápido de secagem. Até pode, mas assim, muito de longe, tá? Tem que ser bem de longe e na posição mais fraca do que o secador de cabelo propicia, né? Então, o melhor seria não usar isso, deixar ela secar naturalmente, né? E não usar o processo de congelamento. A gente não aconselha para esse tipo de suporte, fita magnética, disco, aqueles LPs, né? As fotografias, usar o congelamento. A fotografia até dá para usar o congelamento, mas é melhor não usar, tá? A não ser que seja um profissional da área mesmo, para fazer todo o processo controlado. E depois a gente colocou algumas fotinhos aqui para exemplificar para vocês todo esse equipamento que a gente falou, essas ferramentas que a gente falou nessa explicação. Então, o arame de ácido inoxidável ou a corda de varal, isso para improvisar um secador de papel, né? O saco plástico de alta densidade, que é aquele saco que eu falei que é daquela gramatura do Ziploc. A abraçadeira, que é aquele lacre, né? Que a gente usa para botar na mala, para uma série de coisas a gente usa o lacrezinho ali.
Essa caixa de transporte vazada, ela vai ser bem usada para que tu possa fazer o transporte da caixa molhada, do maço molhado, né, da área úmida para a área seca. Inclusive, se tu tiver bastante dessas caixas, é possível usar ela como suporte, né? E tu forra ela com o mata-borrão ou com o crepe e deixa o maço ali, se for o único, deixa ali, porque aí essa água vai escorrer, não vai ficar em contato com o chão, ou, né, onde tu for colocar isso. Às vezes tem pessoas que têm essas mesas de inox também, né, e também pode ser feito trabalho em cima de uma mesa de inox, se o acervo é pequeno, mas se tu usar essa caixa, em vez de tu botar no chão, na lona direto, tu pode usar isso como suporte. E do lado tem o secador serigráfico, que a gente chama, né, que é um exemplo ali para que as pessoas consigam visualizar o que é um secador de papel. Né? Tu abre cada uma daquelas telinhas ali, ó, e coloca uma folha com um mata-borrão e a folha que tu tá secando. Então, a estante de aço, que é essa aqui, só que no caso de tu improvisar o secador de papel, tu não vai usar essas prateleiras, e tu vai passar nesses furinhos que ela tem nas lamparina, e tu vai passar o arame ou a corda de varal para fazer um suporte para te colocar as folhas de mata-borrão ali. O desumidificador, eu falei no ventilador antes e não falei no desumidificador. O desumidificador é importantíssimo nesse processo. Ele é fundamental nesse processo, né? Nesse local que tu vai secar os documentos, que tu vai dispor os documentos para secagem, precisa de desumidificador. Ele é um aparelho que ele tem aqui dentro, ele tem uma bacia, às vezes não é nesse formato aqui, eu peguei só para mostrar. E na parte de baixo ele tem uma bacia que ele vai tirar a umidade do ar e isso vai condensar e vai ficar aquela água dentro dessa bacia. Então, as equipes que estão trabalhando, elas têm que estar revisando esse desumidificador constantemente, porque se tu deixar a bacia de água ali cheia, ele não vai estar fazendo o processo que ele, né, se propõe, que tem que fazer, que é de tirar a água. Ele vai estar, na verdade, tirando e colocando, tirando e colocando. Então, tu tem que estar sempre passando pelo liquidificador, esvaziando a bacia, vendo se for se tiver uma mangueirinha, que alguns modelos têm uma mangueirinha que escoa para a bacia, ver se essa mangueirinha não está entupida, né? Está em constante manutenção dessa aparelhagem, mas ele é fundamental nesse processo. O ventilador, o aspirador de pó, no caso do congelamento, que tu vai tirar o ar de dentro dos sacos, um carrinho de transporte, porque assim, facilita muito, esse leva para o freezer, ou tira da área úmida, põe para a área seca. Então, o carrinho de transporte também é uma boa. E aqueles equipamentos de EPI que eu já mostrei lá, que são imprescindíveis, tá? É isso, pessoal. O que a gente procurou aqui é dar uma organizada só nas informações que já estão na internet. Como eu disse antes, nós compilamos isso e trouxemos uma e outra ideia que pode se agregar a esse material que já existe na web, e no intuito de auxiliar as pessoas que estão passando por esse processo, tá? E também fazer uma divulgação do que a gente pretende abordar, dos procedimentos que a gente pretende abordar mais especificamente no curso que a gente está proporcionando aí, se Deus quiser, para o final de junho agora, a gente já vai estar. E nesse curso também a gente quer falar da prevenção, bastante da prevenção, né? Os planos de emergência, a gente quer conversar com o pessoal do Corpo de Bombeiros, né? A gente quer fazer uma coisa mais completa para que a gente possa dar um sentido, né? E
fazer com que a gente todos que estão preocupados nesse momento possam participar, inclusive, né, porque se identificam com os acervos, se identificam com a área, ou seja, questão profissional, ou seja, uma questão afetiva, para que todas essas histórias, essas memórias não se percam com a água. Simone, muitíssimo obrigada por essa explanação. Eu acho que, acho não, tenho certeza que ela foi muito esclarecedora, né, para quem busca esse auxílio, sobretudo emergencial, né, porque agora que a gente está vendo, né, a gente está no início do mês de junho, que a gente está vendo que muitos espaços de memória ou, né, outras instituições estão com as águas baixando, estão tendo acesso aos seus acervos agora. Então, é um momento bastante preocupante para a gente tentar, de alguma forma, salvar e, posteriormente, aí, como tu bem comentasse ao longo de toda a tua explanação, né, submeter, né, essa documentação aí aos cuidados dos profissionais da conservação e da restauração. Então, muitíssimo obrigada né, por nos proporcionar essas explicações, né, esses procedimentos emergenciais que a gente deve ter com esses acervos e com esses suportes, né, que tu bem colocasse aí. E também, como tu disse agora ao final, a gente aguarda, né, os interessados no curso que a gente vai, então, né, o Instituto Histórico, junto com a AMPU do Rio Grande do Sul e o Núcleo de Memórias desculpa, do Instituto Federal, vai, né, proporcionar aí de uma forma enfim, presencialmente, né, de forma não tão compacta, né, Simone, porque esse aqui é um primeiro momento, né, mas o curso, ele pretende ser um pouco mais longo, né, e ter questões aí mais aprofundadas. Então, a gente agradece imensamente a todos os interessados e as informações sobre o curso a gente vai divulgar nas redes sociais do Instituto Histórico, da AMPU, do GT Acervos, História, Memória e Patrimônio, que, né, integra a AMPU do Rio Grande do Sul, e também nas redes do Núcleo de Memória do Instituto Federal, né, que são os organizadores desse evento. Então, mais uma vez, a gente deixa, né, agradece a Simone por essa disponibilidade, por todas essas explicações, e agradece também a todos que acessaram esse material e que, de alguma forma, né, vão aí salvar suas memórias, as suas histórias, ou a história e as memórias das suas cidades, das suas regiões, enfim, né, do que precisar desse auxílio emergencial agora. Muitíssimo obrigada e aguardamos todos, então, no nosso curso, provavelmente no final do mês de junho. Eu que agradeço. Tchau, tchau.